O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a Ascensão do Senhor, não é? É como se nós virássemos a chave no que diz respeito às nossas reflexões. 6 domingos em que nós meditávamos como Jesus passava e nos curava, por um motivo muito simples, né? Somente alguém curado, somente alguém liberto pode ser santo. E só a santidade nos faz felizes. Esse é um pouco o resumo de tudo que nós vimos nesses 6 domingos da Páscoa. Geralmente a gente tem na cabeça uma ideia diferente. A ideia de que, se nós cumprimos o mandamento de Deus, nós somos presos, nós não somos livres. E é justamente o contrário. Pode pesquisar no seu coração. O que nós realmente queremos é cumprir os mandamentos do Senhor. Volto a dizer de novo, né, citando o Papa Francisco, só existe uma verdadeira tristeza no ser humano: a tristeza de não ser santo. Porque é o que nós gostaríamos de ser. Nós gostaríamos de ser bons, justos, corretos. Nós gostaríamos de não precisar recorrer à mentira. Nós gostaríamos de ser exatamente como Deus pensou para nós a existência, né? Mas nós somos pessoas sempre muito presas, né? Temos muitas coisas para sermos libertos. Nossos medos, nossa vontade de desistir, nossa maldade, muita coisa. E Jesus passou essas 6 semanas nos libertando. Diz hoje a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, né? No meu primeiro livro, a Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas, durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Foi isso que nós meditamos até aqui, não é? E hoje, na ascensão do Senhor, há como que uma virada de chave. Uma vez curados e libertos por Jesus, e a gente vai estar sendo curado e liberto a vida inteira, não é um processo que termina nessa vida. O Senhor agora nos envia a missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas por que Ele nos envia para essa missão? Porque a nossa missão é ser a presença de Jesus nesse mundo. Quando nós vemos Jesus subindo aos céus, dá a impressão de que Ele está se despedindo. De fato, lá na última ceia, os apóstolos ficaram tristes quando Ele falava que eles não o veriam mais durante um tempo, né? Mas a ascensão do Senhor não é uma despedida. A ascensão do Senhor só é uma mudança de presença. Aquele que antes estava ao meu lado, agora está dentro de mim e age através de mim. Essa é a mensagem hoje do dia da ascensão do Senhor. Depois da ressurreição, já com o corpo ressuscitado, ainda havia uma certa limitação no Senhor.
O Senhor que estava no cenáculo não podia estar ao mesmo tempo em Emaús, e ao mesmo tempo no Mar da Galileia, Não, por mais que o corpo ressuscitado pudesse desaparecer, passar pelas paredes, entrar no cenáculo com as portas fechadas, ainda havia uma certa limitação. Agora, uma vez que Jesus subiu ao céu, já não existe mais essa limitação. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Foi o que Jesus disse antes da ascensão. Agora, nós podemos dizer, Ele está no meio de nós, quando nós estamos reunidos em seu nome. E isso é um grande mistério. São Paulo, na segunda leitura de hoje, fala desse mistério quando ele diz: Deus pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Somos nós somos o corpo de Cristo, né? A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Não é um filme de terror, né? No filme de terror a gente vê cabeça andando sem corpo, corpo andando sem cabeça, mas no Evangelho não é assim. Essa imagem que São Paulo utiliza da união entre a cabeça e o corpo é uma imagem de uma união vital. Todo mundo sabe que se corta a cabeça a gente morre. A imagem de Paulo é forte, porque ela quer dizer, Jesus não nos deixará. Ele é a nossa cabeça. E nós que somos o seu corpo, temos agora a missão de que em nós e através de nós, nós perpetuemos a presença de Cristo nesse mundo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós podemos e devemos emprestar a Jesus as nossas mãos, quando nós rezamos uns pelos outros, quando nós ajudamos o necessitado, estamos emprestando a nossa mão a Jesus. Não era Ele que pregava? Pois quando nós pregamos, emprestamos a voz a Ele. Não era Ele que quando olhava, atraía os corações? Lembra de Mateus, né? Jesus não disse nada a Mateus, olhou para ele na coletoria de impostos, e ele deixou tudo e o seguiu. Também o nosso olhar pode ser o olhar de Jesus, é a nossa presença. Essa é a nossa missão, não é só do padre, é de todos nós, né? O padre às vezes é um pouquinho mais fantasiado, né? Então dá para ver assim, vai ser um pouco diferente. É engraçado às vezes quando a gente está esperando o médico, né? Está na fila de consultório, né? Sala de espera, aí a pessoa sabe que é o padre que está ali, né? Aí senta do lado, fala assim: eu amo tanto Jesus, sou tão devoto de Santa Rita de Cássia, paguei o dízimo esse mês. Eu sei falar de outros assuntos, né? Mas não é que eu não goste, isso é sinal, né? Sinal de que no padre a pessoa de alguma maneira vê Jesus, e deve ser assim com todos nós, né? Uma vez uma pessoa me disse que estava triste, porque tinham banido ele do grupo de WhatsApp da família. Aí eu falei: mas por quê, né? O que você fez? Não, padre, é que postavam umas coisas feias lá, né? E como eu sou cristão e sabiam que eu não queria, que eu não gostava, né? Então me baniram do grupo. Falei: ótimo, a sua presença é a presença de Jesus, e nós precisamos nos dar conta disso. Por isso São Paulo hoje, na segunda leitura, faz uma oração. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a segunda leitura de hoje é uma oração que São Paulo faz a Deus. Ele diz: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz. É isso que São Paulo está pedindo, que nós tenhamos a consciência de que a presença de Cristo nesse mundo continua em nós e através de nós. Diz São Paulo, para que nós entendamos a esperança a qual nós fomos chamados, a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, o imenso poder que Ele exerceu em favor de nós que cremos. E é isso. Nós precisamos ser mais conscientes.
para realmente sermos a presença de Jesus. E não é necessário que sejam coisas extraordinárias. Nas coisas ordinárias Deus fala conosco. Eu me lembro de uma encíclica, a encíclica sobre o matrimônio que o Papa Francisco escreveu. Ele lançava um desafio às famílias. Ele dizia: quando seu filho ou a sua filha leva os colegas para casa, acolha bem os amigos deles. Talvez eles estejam procurando na sua casa uma família que eles não têm estruturada na deles. Pregue Jesus assim, acolhendo-os também na sua família. No seu trabalho, seja honesto, seja pontual, seja generoso. Não só por aquilo que você deve fazer, por uma espécie de dever servil, mas por amor. Nós precisamos examinar sempre a nossa consciência. Se nós estamos fazendo o que Jesus faria, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Isso é assim. Ele fez de Jesus, Deus fez de Jesus, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus visitava os doentes, então eu devo visitar. Jesus tinha misericórdia, eu também devo ter. Jesus ensinava, eu também devo ensinar. Todos os atos de misericórdia que nós possamos fazer nessa vida, Jesus Cristo já os fez. E agora que Ele está à direita do Pai, nós o podemos fazer na potência do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. E essa é a mensagem da ascensão do Senhor. Diz o Evangelho: ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a verdade. E mais uma vez eu digo, não precisa ser em coisas extraordinárias, é no pequeno de cada dia. Me lembro de uma senhora uma vez que me dizia, Padre, eu acho que eu estou pecando. Eu falei, mas por quê, Porque esse mês eu não coloquei o quilo a mais da cesta da igreja nas minhas compras. E eu fiquei pensando, quantos anos essa senhora vai fazer a sua compra e coloca a mais o quilo para a pessoa necessitada? E ninguém sabe disso. Meus irmãos e irmãs, quanta gente boa, porque é membro do corpo de Cristo, está no meio de nós e faz coisas maravilhosas sem que nós notemos. É uma maravilha conviver com alguém que sabe carregar a cruz. É maravilhoso. A pena é que muitas vezes a gente só se dá conta quando a gente perde essas pessoas. Pessoas que carregam a cruz no silêncio, no bom exemplo, na discrição, e depois fazem uma falta danada. Pois é, nós precisamos também carregar a cruz. E é desse jeito que nós vamos trazer a presença de Cristo a este mundo. Não está mais ao meu lado, subiu ao céu, agora está em mim e através de mim. Que o Senhor nos ensine essa mensagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,